Olá! Quando Lukács publicou, na segunda metade do século XX, o seu extenso estudo O Assalto à Razão, traduzido em português com o título A Destruição da Razão, ele não pretendia, seguramente, abarcar todas as formas de pensamento irracionalista que haviam ganhado espaço no transcurso do século XX e também na virada do século XIX para o século XX. Lukács vai procurar se centrar fundamentalmente em algumas correntes do pensamento alemão, a fim de mostrar como que a dialética passou a ser combatida ferozmente e, em seu lugar, se instaurou formas de pensamento que se ancoravam, entre outros elementos, na intuição ou na subjetividade. O próprio Lukács atenta, nos prefácios que escreveu A Destruição da Razão, que seria necessário futuramente realizar estudos do mesmo gênero, contemplando, por exemplo, o pensamento francês, o pensamento inglês, norte-americano, entre outros países, uma vez que o irracionalismo não se manifesta da mesma maneira nas diversas nações. No entanto, Lukács não abre mão de considerar que o irracionalismo é um produto, sobretudo, da fase imperialista do capital, da fase monopólica do capital. E um dos traços fundamentais do irracionalismo são os esforços contínuos para abandonar o pensamento dialético. Portanto, na prática, o irracionalismo ele se coloca como um combate ao marxismo, à teoria de Marx e à teoria daqueles que se apoiaram em Marx. Em nossa sessão de hoje, vamos discutir alguns pontos fundamentais que percorrem o segundo capítulo do livro A Destruição da Razão. Discutiremos hoje o capítulo intitulado A Fundação do Irracionalismo no período entre duas revoluções, 1789 e 1848. Por que Lukács está apontando estas duas datas? Isto se dá em razão de que, em 1789, o pensamento burguês ainda poderia ser considerado um pensamento revolucionário, um pensamento progressista. A luta que se travava era a luta para derrubar os resquícios da sociedade feudal em nome da razão, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. No entanto, o próprio desenvolvimento da sociedade burguesa provou que esta liberdade, igualdade e fraternidade não seria uma liberdade universal, uma igualdade universal ou uma fraternidade universal, e sim princípios norteadores para a dominação burguesa. Esta luta contra a feudalidade produziu a sociedade burguesa, mas a sociedade burguesa produziu também a luta do capital contra o proletariado. Quando essa luta explode em 1848, tornou-se impossível cada vez mais ao pensamento burguês respaldar-se na ideia da razão. Cada vez mais, o pensamento burguês foi tendo que se refugiar na mistificação, ou seja, mascarar cada vez mais o que era aquela sociedade que emergiu com a derrocada da sociedade feudal. É importante observar também que quando se fala do pensamento burguês, não estamos dizendo de pensadores que eram pagos pela burguesia ou mesmo de burgueses que refletiam sobre a sociedade capitalista. Quando nos referimos a pensamento burguês, estamos fazendo uma indicação para aqueles autores que, dentro da sua problemática, desenvolveram ideias que estavam em sintonia ou que eram do interesse da sociedade burguesa, portanto, da dominação do capital.
Feitas estas considerações iniciais, vejamos como Lukács trabalhará o item 1 deste segundo capítulo, a fundação do irracionalismo no período entre duas revoluções, 1789 e 1848. O item que vamos trabalhar é o item 1, observações prévias e de princípio sobre a história do irracionalismo moderno. Lukács está falando do irracionalismo moderno porque ele aponta que é possível encontrar tendências ou então manifestações irracionalistas antes do advento da sociedade industrial capitalista ou mesmo antes do advento da manufatura. No entanto, o que está interessando a Lukács é pensar as formas de irracionalismo que se desenvolvem na transição do século XIX para o século XX e que acabaram fornecendo um terreno favorável ao advento do fascismo, ao advento do nazifascismo, do nazismo na Alemanha. Lukács observa nestas observações prévias, ou Lukács faz notar nestas observações prévias e de princípio sobre a história do irracionalismo moderno, que no irracionalismo, as formulações decisivas do problema a ser discutido remontam ou estão situados entre a Revolução Francesa, período ascendente da burguesia, e os anos de preparação ideológica da Revolução de 1848. Lembremos que, para Lukács, após 1848, o que se tem cada vez mais é o período de decadência ideológica do pensamento burguês. Observará ainda que esse pensamento que vai se constituindo posteriormente a 1848 renuncia à busca da totalidade. Renuncia a procurar conhecer o real de uma maneira aproximativa, tal como este real é. Lembremos, por exemplo, a ideia ou a teoria de Weber, na qual está presente a ideia de que é impossível conhecer a totalidade, e o máximo que se pode conhecer são partes do real. Lukács observa ainda que o irracionalismo realizará uma equiparação entre entendimento e conhecimento, entre os limites do entendimento e os limites do conhecimento em geral. E com isso, acaba caminhando no sentido da adoção de uma supra-racionalidade. Supra-racionalidade esta que estará ancorada fundamentalmente na ideia da intuição. Portanto, este pensamento que se desenvolve posteriormente a 1848 vai abandonando cada vez mais a preocupação de estabelecimento do conhecimento racional da realidade. E isso é uma das características mais gerais do irracionalismo filosófico. Para Lukács, o grande ponto, ou o ponto mais elevado da filosofia burguesa foi Hegel. A dialética de Hegel, observará ele, procura compreender historicamente os problemas levantados. Portanto, é o mais alto estágio da filosofia burguesa. É uma filosofia cujo empreendimento é o de dominar intelectualmente as dificuldades, de tal modo a produzir um método que possa garantir a maior aproximação possível entre o pensamento e a representação intelectual da realidade e a própria realidade. Ou seja, entre aquilo que o pensamento capta de imediato e a compreensão científica do que aquele imediato significa a partir do momento em que se começa
a investigar a essência daquela manifestação imediata. Caminho contrário, observará Lukács, será aquele do irracionalismo. Ao contrário de Hegel, o irracionalismo interpõe-se nessa discrepância entre a representação intelectual e o original objetivo. O ponto de partida do irracionalismo consiste no fato de que as tarefas colocadas ao pensamento aparecem de uma forma que as faz parecer como se o ato de pensar, a formação conceitual diante da realidade, fosse fracassar, como se a realidade contraposta ao ato de pensar constituísse um para além da ratio, da racionalidade do sistema de categorias, até então próprio ao método conceitual. Hegel analisou corretamente essa situação. Sua dialética de fenômeno e essência, ou seja, daquilo que se manifesta no primeiro momento aos nossos olhos e daquilo que a investigação rigorosa vai descobrir que se esconde por debaixo da aparência, sua dialética de fenômeno e essência, existência e lei, sua dialética dos conceitos do entendimento, das determinações de reflexão, de transição entre entendimento e razão, mostra o caminho efetivo para a solução dessas dificuldades. E, no entanto, progressivamente, Hegel foi abandonado. O Lukács vai observar também que o ato de pensar, efetivamente, estanca diante das dificuldades e se intimida diante delas no interior do pensamento irracionalista. Se converte em uma constelação insuperável, no sentido de é impossível compreender os fenômenos na sua essencialidade. Portanto, é impossível também estabelecer uma análise quase que aproximativa total daquela realidade. Lembremos que nenhuma análise reproduzirá no plano do pensamento 100% o que é a estrutura de uma determinada realidade. No entanto, o método dialético permite se apropriar dos elementos que estão postos na realidade, analisá-los de tal modo a evidenciar o que significa aquela determinada realidade, o que é aquela determinada existência do real dentro de um determinado momento e quais são tendências possíveis de desenvolvimento daquela determinada estrutura do real. O caminho seguido pelo irracionalismo, observará a todo momento Lukács, será totalmente oposto, de tal modo que o irracionalismo acaba conduzindo a reflexão para uma espécie de incapacidade do ato de pensar ou incapacidade do conceito elaborar a incapacidade do pensamento elaborar conceitos que permitam um conhecimento racional em geral. Por outras palavras, a incapacidade do pensamento em apreender a essência da realidade. Com isso, o pensamento irracionalista produziu mistificações, tais como aquelas que procuram buscar o entendimento da realidade na intuição ou na crença. Dirá Lukács, é claro que esse problema emerge em todos os níveis do conhecimento, ou seja, a dificuldade em separar a aparência da essência, a dificuldade em se compreender a estrutura de uma determinada realidade, tal como aquela estrutura existe. É claro que esse problema emerge em todos os níveis do conhecimento, quer dizer, sempre que o desenvolvimento social e, portanto, a ciência e a filosofia são forçadas a dar um salto para frente,
para dar conta das questões reais que vão surgindo. Quando um pensador escolhe entre o novo e o velho, o determinante, em primeiro plano, não são considerações intelectuais e filosóficas, mas sim a sua situação de classe e os vínculos com uma classe. Aqui Lukács está dizendo o seguinte: estes pensamentos que emergem no plano da vida social não brotam do chão como cogumelos. Pelo contrário, esses pensamentos que proliferam, eles estão enraizados na vida material e no modo pelo qual, dentro da vida material, o pensador, que está sempre ligado a uma determinada classe, vai problematizar as questões que emergiram das próprias relações de classe existentes. Daí Lukács está afirmando: quando um pensador escolhe entre o novo e o velho, o determinante, em primeiro plano, não são considerações intelectuais e filosóficas. Ou seja, ele não acordou uma bela manhã e teve aquela ideia mirabolante, mas sim a sua situação de classe e os vínculos com uma classe. Para Lukács, os filósofos, conscientemente ou não, querendo ou não, sempre estão interiormente envolvidos com sua sociedade e, nela, com uma determinada classe, com suas aspirações progressistas ou retrógradas. Mesmo onde, à primeira vista, parece prevalecer um posicionamento individual que beira o isolamento em relação à própria classe, esse posicionamento está intimamente ligado à situação de classe, às flutuações da luta de classes. Portanto, nenhuma ideia brota do nada, nenhuma corrente ideológica, ela é neutra dentro da realidade, está acima da realidade. Pelo contrário, as correntes ideológicas brotam dos próprios conflitos de classe que se estabelecem no interior de uma determinada realidade. Isso significa que, uma vez não estando dada a possibilidade de compreensão da realidade de imediato, elaborar o pensamento científico exige um esforço extraordinário, um esforço incomum e bastante distinto daquele que se dá no plano da vida cotidiana imediata. Marx observava que não existe caminho real para a ciência, e isso porque a realidade não se dá a conhecer de imediato. Para conhecermos a realidade, temos que utilizar mediações que nos conduzam a compreender a essência daquela realidade, a estrutura daquela realidade. O mesmo caminho vai ser reconhecido por Lukács, que vai acentuar também que quanto mais o capitalismo avançou, mais difícil se tornou encontrar filósofos autênticos, ou seja, aqueles que, enfrentando os dilemas do seu tempo, acabam investigando cientificamente aquela realidade em detrimento de se vão gostar ou não do pensamento científico que produziram. Nesse sentido, dirá Lukács, quanto mais autêntico e importante é um pensador, lembrando que autêntico e importante são aqueles pensadores que enfrentam os problemas reais do seu tempo e buscam fornecer respostas a esses problemas, respostas racionais e não respostas irracionais. Quanto mais autêntico e importante é um pensador, tanto mais ele é filho de seu tempo, de seu país, de sua classe, pois cada questionamento filosófico fecundo, real, é sempre concreto, ou seja, está sempre ancorado na realidade. Isso quer dizer que ele é determinado em conteúdo e forma, ele, o pensador, ou ele, o filósofo. Isso quer dizer que ele, o filósofo ou o pensador, é determinado em conteúdo e forma pelas angústias e aspirações sociais
científicas, artísticas, entre outras, e contém, sempre dentro das tendências concretas operantes, em si mesmo, uma tendência concreta para a frente ou para trás, para o novo ou para o velho. E é um problema de importância secundária se e em que medida o filósofo em questão tem consciência destas conexões ou não, uma vez que muitas ideias são produzidas sem que aqueles que as produziram tenham plena consciência dos impactos que elas terão no interior da vida social. Para Lukács, em cada época, cada classe que combate no terreno da filosofia coloca, de forma variada, o problema esboçado de início, e do qual, sob determinadas circunstâncias, pode brotar o irracionalismo. A tensão dialética entre a formação racional dos conceitos e a sua matéria real é um fato geral da relação cognitiva com a realidade, portanto, do processo de conhecer a realidade. Mas a maneira como esse problema se apresenta em cada caso, como a solução do problema é encarada, ou então como ela é evitada, como se dá o recuo diante dela, portanto, a fuga em obter as respostas adequadas, é, de acordo com a situação histórica, de acordo com os desdobramentos históricos das lutas de classe, algo qualitativamente diverso. Neste ponto, Lukács estabelece uma certa diferenciação entre as ciências ditas duras e a filosofia. Ciências particulares, dirá ele, muitas vezes são capazes de solucionar de modo direto determinados problemas colocados pela vida, sem a preocupação com as consequências ideológicas daí decorrentes. Pensemos em todo o desenvolvimento da medicina, que aporta soluções práticas para os indivíduos na vida cotidiana. A filosofia, ao contrário, vê-se obrigada a enfrentar as questões de princípio, questões relativas à visão de mundo, sejam quais forem as respostas. Portanto, as ciências duras contêm uma diferença em relação às ciências humanas. Sob determinadas circunstâncias sócio-históricas, a afirmação de uma verdade puramente científica, sem qualquer generalização ideológica, sem que sejam dela extraídas imediatamente conclusões filosóficas, pode vir a encontrar-se no centro das lutas ideológicas de classe, ou seja, ideias produzidas no terreno do social, seja na ciência dura, seja nas ciências humanas, podem ser operacionalizadas para garantir certos efeitos ideológicos no interior da sociedade. Tendências filosóficas que tomaram como programa e como princípio central de seu método escapar a perguntas de caráter ideológico, acabaram, por muitas vezes, fornecendo elementos para a operacionalização ideológica da realidade. Lukács observa que, quando se tenta fugir às respostas reais, não se está diante de um ato simples de renúncia a compreender a realidade. Nessas tendências evasivas vão sempre implícitas determinadas tomadas de posição em sentido ideológico de classe e, portanto, uma parcialidade filosófica. Evitar questionamentos filosóficos, metodológico-ideológicos decisivos é a forma fundamental e mais geral do pensamento irracionalista. O irracionalismo, observa ele, mesmo que se possa verificar a sua ocorrência ou de algum modo ou de algo muito parecido com ele nas mais diversas épocas de crises, pertencentes a formações sociais muito distintas,
não pode possuir uma história unitária e coerente. Ou seja, ao longo da história, foram surgindo várias formas de irracionalismo. Mas, como dissemos logo ao início dessa exposição, Lukács não está preocupado em compreender todas as formas de irracionalismo, e sim, fundamentalmente, aquele irracionalismo que se desenvolve na transição do século XIX para o século XX. Independente das formas assumidas pelo irracionalismo, Lukács reconhece, no entanto, que o irracionalismo é uma expressão de reação direta ao desenvolvimento dialético da razão humana. E isso na medida em que o irracionalismo converte o problema em solução, declarando a pretensa impossibilidade de princípio de resolver o problema. A transformação artificiosa da suposta insolubilidade em solução e a pretensão de que nessa recusa do problema, nesse desviar-se dele, nessa fuga diante de uma resposta positiva, esteja contida a verdadeira apreensão da realidade, é a maneira, é a marca decisiva do irracionalismo. Uma das formas assumidas pelo irracionalismo, dirá Lukács, é o agnosticismo, uma vez que este evita responder a tais questões, se limita a declará-las sem respostas e recusa a possibilidade dessas respostas. Ou seja, o agnosticismo, ele se desvia da possibilidade de compreender o real tal como o real é. Vai trabalhar com a ideia da não valoração da realidade, vai trabalhar com a ideia de que é impossível compreender a totalidade e o máximo que se pode ter é um entendimento interpretando aquela realidade desta daquela maneira. Neste sentido, em nome de uma filosofia que se pretende científica, o agnosticismo ele é anticientífico. Ele é uma expressão da fase imperialista, na qual nos deparamos ainda com posições intermediárias entre o agnosticismo e o irracionalismo, sendo que toda forma de irracionalismo se funda, mais ou menos, sobre a teoria do conhecimento do agnosticismo, ou seja, da impossibilidade de compreender a realidade, da necessidade de não fazer valorações na realidade e assim por diante. Mas se isto ocorre, não decorre do acaso, decorre da própria conjuntura de desenvolvimento da sociedade burguesa naquele período e da estrutura que se configurou a partir daqueles elementos mais conjunturais. Portanto, estrutura e conjuntura não se encontram separados, são duas dimensões de uma unidade. Um dos rebatimentos mais significativos que vai ter para o pensamento irracionalista vai ser exatamente a conjuntura na qual ele se desenvolve. Uma conjuntura que apontava cada vez mais para a consolidação de uma determinada estrutura dada pelo modo de produção capitalista em sua fase monopólica. Toda crise, observa Lukács, toda crise significativa do pensamento filosófico, enquanto luta social entre aquilo que nasce e aquilo que morre, produz, ao lado da reação, tendências que poderiam ser designadas pelo termo moderno irracionalismo. Lembremos que a luta de classes, ela se dá de uma maneira bastante direta, de uma maneira bastante bruta. Portanto, é um momento onde as ideias velhas, mais antigas, as ideias vencidas historicamente, procuram se manter como válidas, e aquelas ideias que são desrespeitadas, no sentido de se considerar que elas não servem para nada, buscam também o seu lugar ao sol para colocar aquela realidade em movimento. Lukács realiza a seguinte pergunta:
dando continuidade à discussão que ele constrói neste item 1. Em que consiste a especificidade do irracionalismo moderno? Ou seja, se existem manifestações irracionalistas em outros tempos históricos, o irracionalismo moderno tem a sua particularidade. Ele não pode ser compreendido dentro de um grande universal, sem ser empobrecido nas suas condições reais de existência. Ou seja, sem que seja possível, se fizermos isto, portanto, criarmos o grande universal do irracionalismo, perde-se a possibilidade de se compreender a particularidade do irracionalismo naquela transição do século XIX para o século XX, e como aquelas formas de pensamento que brotaram nesta contextura acabaram por contribuir para o desenvolvimento das formas mais reacionárias do pensamento burguês. Dirá Lukács, em que consiste a especificidade do irracionalismo moderno? Responde ele, consiste, sobretudo, no fato de que ele surgiu sobre a base da produção capitalista e de suas lutas de classe específicas. Portanto, este irracionalismo moderno é fruto da sociedade do capital. No início, com base na luta pelo poder de natureza progressista, travada pela classe burguesa contra o feudalismo e contra a monarquia absoluta. Mais tarde, com base nas suas lutas decisivas, reacionárias contra o proletariado. Portanto, o terreno no qual vai brotando o irracionalismo é tanto o combate à feudalidade, e tão logo a feudalidade é vencida, o pensamento burguês se vê na necessidade de disputar o controle da vida social com o proletariado. Daí ele dizer que contra a monarquia absoluta, e mais tarde, com base nas suas lutas da burguesia, nas suas lutas defensivas, reacionárias contra o proletariado. Por quê? Porque a sociedade burguesa ela vai lutar por todos os meios para manter de pé a estrutura burguesa da sociedade. Neste sentido, mudanças decisivas foram produzidas no desenvolvimento do irracionalismo pelas etapas dessas lutas de classe. Aqui é importante observar que em nenhum momento Lukács está dissociando o desenvolvimento do irracionalismo daquele movimento que está marcando o desenvolvimento das lutas de classe. Portanto, as ideias, elas estão entrelaçadas com a dinâmica da vida material. Para Lukács, o desenvolvimento de toda a filosofia burguesa se encontra determinado pela luta de classes. As inflexões decisivas, ou seja, os recuos decisivos dentro do desdobramento do irracionalismo moderno, também podem ser associadas ao fato de se este ainda se volta contra o progresso burguês, contra a liquidação dos resíduos feudais, ou se dá apoio à luta defensiva da burguesia reacionária no campo ideológico enquanto ala ultra-revolucionária. Ou seja, o pensamento irracionalista, ele coloca novos problemas, não apenas teóricos, como também práticos. Peguemos mais uma vez esta passagem na sua integralidade. O desenvolvimento de toda a filosofia burguesa se encontra determinado pela luta de classes. As inflexões decisivas dentro do desdobramento do irracionalismo moderno também podem ser associadas ao fato de, se este ainda se volta contra o progresso burguês, contra a liquidação dos resíduos feudais, ou se dá apoio à luta definitiva da burguesia reacionária no campo ideológico, enquanto ala ultra-reacionária da ideologia burguesa, inclusive assumindo, dentro dessa luta defensiva, a direção ideológica. Não podemos perder de vista, sempre, que para Lukács há um movimento de ascensão e declínio do pensamento burguês. O movimento de ascensão é aquele no qual a burguesia
ela está ainda no terreno da ratio, ou seja, está procurando compreender cientificamente a realidade. Já o período posterior, pós-48, é o período da decadência ideológica burguesa, aquele no qual o pensamento burguês cada vez mais se enfileira com a intuição, com o subjetivismo, deixando de lado a compreensão dialética da realidade. O Cax vai observar que quanto mais se desenvolve a sociedade burguesa, quanto mais a burguesia se dedica apenas à defesa de seu poder contra o proletariado, quanto mais ela se converte em classe reacionária, mais raramente os intelectuais e filósofos burgueses estão dispostos a extrair consequências filosóficas da enorme riqueza de dados e de fatos obtidos pela ciência. Ou seja, a filosofia dá um passo atrás no sentido de tentar compreender a realidade social em sua totalidade. E isso ocorre no momento em que seria mais do que necessário colocar na ordem do dia quais são os problemas novos que emergiram e quais são os caminhos para a solução possível desses problemas. Portanto, o irracionalismo prolifera na virada do século XIX para o século XX, no momento em que se coloca na ordem do dia avançar mais um passo na explicação terrena do mundo, ou seja, o mundo exigindo respostas e o irracionalismo se furtando a dar as respostas objetivas necessárias. No momento em que se coloca na ordem do dia, avançar mais um passo na explicação terrenal do mundo, na leitura do mundo a partir do próprio mundo, da apreensão racional da dialética em seu próprio movimento. A filosofia burguesa encaminhou-se cada vez mais no sentido contrário, encaminhou-se cada vez mais para soluções de caráter irracionalista. O aguçamento da crise científica, a necessidade de optar entre continuar o caminho da dialética ou se refugiar no campo do irracionalismo, costuma coincidir, observa Lukács, com grandes crises sociais. Nesses períodos, as consequências filosóficas que surgem de novas questões e respostas de seus problemas e tentativas de solução dependem, ainda mais uma vez, das lutas de classes do período considerado. Ou seja, se estas lutas irão se radicalizar ou se essas lutas irão cada vez mais refluir ou então trabalhar com parâmetros que não respondem efetivamente aos problemas do mundo moderno. Para Lukács, a tendência fundamental da filosofia do século XVI até a primeira metade do século XIX foi, vista em seu conjunto, uma vertente, força propulsora, um ímpeto intenso pela conquista teórica de toda a realidade natural e social. Ou seja, a filosofia que se desenvolveu do século XVI até meados do século XIX era progressista, tinha germes de progressismo naqueles vários estudos produzidos por aqueles pensadores. Caminho distinto, mais uma vez, será aquele adotado pelo irracionalismo. Em vez de olhar para a realidade, tentando compreendê-la aproximativamente tal como a realidade é, o irracionalismo voltará a sua atenção para os mitos. Com isso, se distancia cada vez mais da possibilidade de compreender a realidade tal como esta realidade era. E por que faz isto? Faz isto porque o irracionalismo moderno, observará Lukács, procura e acredita encontrar grandes pensadores do passado que representavam o contrário do irracionalismo
e que criticavam com aspereza destrutiva as tendências irracionalistas surgidas daquele momento. Portanto, o pensamento irracionalista vai a pensadores que estavam respaldados na razão, os identifica como irracionalistas e tentam trazê-los à tona para a discussão na virada do século XIX para o século XX. Seria como buscar antepassados do irracionalismo, observa Lukács. Lukács destaca mais uma vez, ao longo desse texto, ou do seu texto, que é necessário considerar o irracionalismo concretamente, como produto das lutas ideológicas de um dado período este entranhado na própria dinâmica da luta de classes. Lutas ideológicas de um dado período como elemento e tomada de posição na contínua polêmica, sempre engendrada pelas lutas de classes entre o novo e o velho, entre o avanço e o recuo histórico. Portanto, o irracionalismo ele deve ser entendido como uma reação àquela forma de pensamento, ainda que burguesa, que procurava compreender o mais objetivamente possível a realidade, respaldando-se nos elementos concretos da própria realidade. Com esses elementos, Lukács encerra a discussão desta primeira aproximação ao fenômeno do irracionalismo. Destacará ele ainda na conclusão deste item. De Vico a Herder, há um caminho que conduz também ao desenvolvimento, ao enriquecimento e à consolidação da razão, nem mais nem menos que o caminho tomado por Descartes ou Bacon. Resultam disso diferenças importantíssimas, até mesmo contrapostas, mas todas elas são oposições dentro de um mesmo campo, que é o da razão, que lutam por uma filosofia baseada na racionalidade do mundo. Mas nunca irá se apresentar nesse campo uma oposição abstrata entre racionalismo e irracionalismo. Ou seja, há um movimento ascendente do pensamento burguês e também haverá um movimento descendente do pensamento burguês. Fato é que neste movimento descendente do pensamento burguês, aquele no qual a burguesia foge ou escamoteia a resposta aos problemas reais, pelo menos as respostas necessárias aos problemas reais, visto que o poder burguês fornece respostas, mas fornece resposta da perspectiva única e exclusivamente do capital. Na medida em que esta forma de pensamento se desenvolvia, tínhamos um movimento ascendente do pensamento burguês. É a fase pré-revolução de 1848. Porém, no momento em que o proletariado bate a porta, este pensamento que vinha se desenvolvendo no terreno da ratio vai sendo cada vez mais substituído pelo subjetivismo, pela intuição, pela ideia de que é impossível compreender o real e mesmo também pela separação entre economia e sociedade, que vai ser uma questão abordada por Lukács quando tratar do pensamento de Max Weber. São esses os elementos mais gerais deste item 1 do segundo capítulo deste livro de Lukács. Fizemos aqui uma síntese bastante sintética, ainda que seja redundante a expressão, fizemos aqui o máximo possível uma síntese deste item, uma vez que trata-se de uma leitura de mais de 20 páginas. O que apresentamos aqui foram apenas alguns elementos que podem contribuir no sentido de viabilizar uma maior aproximação a essa discussão por parte das jovens gerações de estudantes e até mesmo de pesquisadores que procuram defender a ciência. Até uma próxima.